Eu mencionei aqui que um dia Jesus me alcançou. Eu era um jovem sem Jesus, de uma família sem Jesus, com muitos problemas pessoais, com muitos problemas familiares. Mas um dia a graça de Deus me alcançou, como fez com muitos de nós que estamos aqui. Jesus revelou o seu amor, Ele perdoou os meus pecados, que eram muitos, 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 dos quais eu me envergonho. Ele perdoou os meus pecados. Ele desfez a cegueira dos meus olhos, do meu coração. Ele abriu os olhos para eu contemplar que existia um outro tipo de vida. Contemplar que existia uma outra dimensão de vida, muito maior do que aquela a qual eu vivia. E é isso que Jesus faz conosco. Ele revela o seu amor, Ele perdoa os nossos pecados, Ele abre os nossos olhos, Ele quebranta o nosso coração, Ele tira a nossa dureza de coração, a nossa soberba, o nosso orgulho. Exatamente isso que Deus faz. Aí Ele vem e opera um novo nascimento. A Bíblia diz, na linguagem do profeta Ezequiel, que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um novo coração, com novas aspirações, com novos desejos, com novas vontades, com novas motivações, uma nova índole dentro de nós, um novo caráter. Agora nós temos desejo pelas coisas de Deus. Puxa, agora nós temos desejo sim de ter comunhão com Ele, de estarmos com aqueles que também o adoram, que o servem. Agora nós temos um novo coração capaz de conhecê-lo, capaz de se relacionar com Ele em amor. Esse é um novo nascimento. E aí Ele nos dá o privilégio, sim, a cada dia de amá-lo, de adorá-lo, como estamos fazendo aqui, de servi-lo com todo o nosso coração, de compartilhar com outros aquilo que Ele fez em nós e está fazendo em nós. E assim então Jesus nos concede sentido e propósito para a nossa vida. Ele nos dá um senso de missão em tudo que fazemos. É a chamada Mission Dei, a missão de Deus em nós, que é vivermos a sua vontade de tal forma que sejamos bênção na vida de outras pessoas e compartilhemos com outros aquilo que Jesus é e aquilo que Ele faz. Então, Ele nos permite caminhar com Ele no dia a dia. Puxa, eu, um pecador miserável, criatura, agora posso caminhar com o Criador. Eu, tão pequeno e frágil, agora posso caminhar com esse Deus grandioso e majestoso. Eu, pecador miserável, agora posso caminhar com aquele Deus, ou com esse Deus que é santo, único, separado de tudo que existe. Porque santidade tem um aspecto de perfeição e de separação desse mundo. Posso caminhar com Ele, posso crescer na sua graça e no seu conhecimento, posso me tornar seu discípulo. E aí, meus irmãos, nós estamos praticamente finalizando a nossa série Chamados para Vencer, vamos finalizar no próximo domingo. É aí que eu queria que você entendesse um aspecto muito importante dessa vitória que Cristo tem na sua vida, que é o chamado de Jesus, para que você seja como Ele. É o chamado de Jesus, uma palavra que não é muito clara para quem não vive no contexto da igreja, mas que é claro para muitos de nós, que é discipulado. Nós somos chamados para vencer sendo quem Ele é. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E eu considero muito importante refletir com você nessa manhã sobre esse tema, porque hoje existe uma tragédia dentro das igrejas cristãs. Porque há uma certa cultura no meio da igreja, eu falo de forma geral, uma cultura de que nós podemos ser cristãos professos, de que nós podemos ser membros da igreja sem sermos discípulos de Jesus. E isso é impensável, é impossível quando a gente considera o que Jesus ensina na sua palavra, e pensando nos dias de Jesus, ninguém iria entender isso. Hoje, irmãos, é possível que haja pessoas dentro das igrejas achando que por serem membros de uma igreja, por confessarem, serem cristãos professos, de que eles não precisam ser discípulos, de que eles não precisam andar com Jesus, de que eles não precisam seguir Jesus. E aí eu sei, alguns de nós já têm a visão clara do que é um discípulo, mas eu preciso levantar essa pergunta: o que é um discípulo? Nos tempos antigos, discípulo era aquele aprendiz, aquele mentoreado, aquele que era liderado para alguém, para aprender com ele, a ser como ele era e a fazer o que ele faria, ou o que ele fazia. Então, um ferreiro iria ensinar um menino, um adolescente, uma criança, a ser um bom ferreiro. Então, um soldado valente num grupo do exército iria ensinar alguém mais novo a ser um bom soldado valente. Ele tinha um discípulo. É por isso que os grandes soldados, eles tinham aquele que carregava suas armas, porque enquanto carregava, estava aprendendo a ser um bom combatente. Na sociedade antiga era assim. No contexto judaico, onde Jesus viveu,
O discípulo, o rabino tinha os seus discípulos. E a criança, já desde mais tenra idade, começava a memorizar o Velho Testamento. Começava a memorizar ao ponto que quando eles chegavam na idade da adolescência, eles já haviam memorizado todo o Velho Testamento. Memorizado todo o Velho Testamento. Acredite nisso. Eles eram discípulos dedicados a serem como seus mestres, a serem como eles e a fazerem o que eles faziam. Então, uma definição simples para nós cristãos é que um discípulo é alguém que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. Discípulo acredita em Jesus porque Ele é o seu mestre. Eu e você não fomos chamados apenas para ficar frequentando uma igreja, não fomos chamados para dizer que somos cristãos para as pessoas, não fomos chamados para sermos membros de igreja simplesmente. Nada errado com isso, mas não é só isso. Eu e você somos chamados a sermos discípulos de Jesus, a termos um relacionamento íntimo com Ele, onde nós estamos crescendo em Sua graça e no Seu conhecimento, para sermos como Ele é, para fazermos aquilo que Ele fez, mas sobretudo para sermos como Ele é, sermos discípulos. Então um discípulo crê em tudo que Cristo disse, porque sabe que Ele é Deus, sabe que Ele é o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, e crê no que Ele diz, e por isso faz o que Ele manda, Às vezes até o que Jesus diz não é muito de acordo com aquilo que a gente pensa ser o melhor, mas nós confiamos que a palavra dele é verdade, nós fazemos o que manda. Eu estava lendo esses dias um livro do pastor Ed Renekiewicz, e ele estava falando que quando os filhos estavam crescendo, ele teve um problema para ensinar a obediência, porque um dos filhos dele diz assim: pai, eu não consigo obedecer uma coisa que eu não entendo e eu não concordo. É difícil para mim obedecer uma coisa que eu não entendo e não concordo. Eu sei que muitos de nós já pensamos assim, já dissemos isso para as pessoas. Eu não concordo, então por isso eu desobedeço. Eu não entendo, então por isso eu desobedeço. E aí ele ficou pensando nessa argumentação do seu filho, e ele chegou na seguinte conclusão: quem diz que não obedece porque não concorda ou porque não entende, ele não está querendo ser obediente, ele está querendo ser razoável, racional. Porque a pessoa obediente, ela obedece mesmo que ela não entenda ou que ela não concorde. Foi isso que o apóstolo Pedro fez. Ele havia pescado a noite inteira, irmãos, e ele manjava de pesca. E aí chega Jesus, que era filho de carpinteiro, e diz para Pedro assim: cara, volta a pescar e joga a rede em águas mais profundas. E Pedro diz assim: Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Ou seja, isso não faz sentido. Eu manjo de pesca, isso não faz sentido. Já pescamos, agora não é a melhor hora de pescar peixe. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ele não entendia o que Jesus estava dizendo, ele não concordava com o que Jesus estava dizendo, mas ele obedeceu o que Jesus estava dizendo. Porque obediência é assim. Nossos filhos, muitas vezes, não vão concordar com o que estamos dizendo e não vão entender o que estamos dizendo, porque eles não viveram o que nós vivemos, eles não têm a experiência que nós temos, mas ainda assim, eles devem obedecer a nós, os seus pais, porque reconhecem a nossa autoridade como pais, porque reconhecem e honram a nossa posição de pais. A mesma coisa eu e você com Deus como discípulos. Nós podemos não entender muitas vezes o que Jesus está dizendo, nós podemos até discordar do que Ele está dizendo na nossa experiência, mas como Ele é Deus, Ele tem autoridade para isso, nós confiamos que Ele tem o melhor para nós, nós vamos obedecê-lo e seguir a Sua palavra. E devemos dizer como Pedro: Senhor, sob a Tua palavra eu vou agir, sob a Tua palavra eu vou fazer isso que o Senhor tem dito ao meu coração. Discípulo é isso, é alguém que crê em tudo que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Agora deixa eu perguntar a você nessa manhã: quem é o seu mestre? Quem é o seu discipulador? Quem é que tem guiado você, tem inspirado você, tem norteado os seus caminhos? Porque eu queria que você entendesse nessa manhã aqui que todos nós temos um discípulo, ou um discipulador, melhor dizendo, um mestre, ou vários deles. Todos nós temos alguém aqui que nos ensinou a vida, a viver, que nos ensinou a administrar finanças, que nos ensinou questões profissionais. Todos nós aqui temos vários alguéms que nortearam a nossa vida, nossos valores, nosso comportamento. Agora, o problema é que muitos desses alguéms que são mestres na nossa vida, que nos discipularam,
eles não são coerentes com aquilo que Deus nos diz para viver. Muitos alguém que nós tivemos na nossa vida e ainda temos, eles não têm valores em harmonia com o reino de Deus. E é muito provável que eles tenham nos modelado maneiras que nem de longe são as melhores para nós. Por exemplo, muitos de nós vivemos em casamentos, em famílias com casamentos complicados. Muitos de nós tivemos pais que em nenhum momento foram modelos de casamento para nós. Nenhum momento. Ou avós. Você viveu coisas na sua casa que não são as melhores para você, mas você foi modelada por isso. Você foi modelado. É por isso que nós trazemos coisas para o novo casamento que estão ligadas ao casamento dos nossos pais, avós, seja o que for. Quem influenciou você? Eu e você somos modelados muitas vezes por aqueles que não são os melhores para nós. Eu fico pensando muito nos adolescentes e nos jovens aqui. Hoje tem os famosos YouTubers que modelam a mente, as crenças, os valores de muitos adolescentes e jovens. E muitos deles não são os melhores para eles. Muitos deles não estão modelando, não estão sendo mestres de uma forma adequada para os nossos adolescentes e jovens. Mas mesmo assim, muito da formação dos adolescentes e jovens, não adianta a gente se enganar, pai, que somos nós que estamos influenciando eles somente. Não adianta. Porque eles estão, nesse momento das suas vidas, talvez muito mais influenciados pelos YouTubers da vida. O que eu quero enfatizar aqui é que discípulo deve realmente reconhecer o seu mestre. E se Jesus é realmente nosso Senhor e Salvador, não há como nessa manhã, irmãos, nós buscarmos ser apenas membros de igreja. Não há como nós buscarmos apenas sermos cristãos professos. Eu e você precisamos entender que isso é um disparate no reino de Deus. É impossível no reino de Deus. No reino de Deus só existem discípulos de Jesus. Aqueles que creem e confiam nele com todo o seu coração e fazem o que ele manda. Agora você pode dizer assim, pastor, puxa, mas é tão difícil fazer isso. Bom, eu quero destacar aqui 3 atitudes indispensáveis para um discípulo e eu vou falar sobre essa pergunta, essa argumentação que vem no nosso coração. O primeiro delas é que a primeira marca essencial de um discípulo é a obediência, que eu já mencionei aqui na minha introdução, obediência, da qual eu estou falando. E se você diz assim, pastor, mas é difícil obedecer, lembre-se, nós estamos num processo de discipulado. Um discípulo de um artesão às vezes vai fazer a coisa certa, às vezes vai fazer a errada, mas ele não vai parar, ele não vai desistir, enquanto ele não fizer aquilo que o seu mestre está ensinando. Da mesma forma, eu e você somos imperfeitos? Somos. Nós erramos, nós desobedecemos? Sim. Mas no nosso coração precisa ter um alvo fundamental, prioritário. Eu vou ser como Jesus. E eu não vou desistir. Eu não vou me cansar de confiar na sua palavra e de procurar obedecê-lo de todo o meu coração. O problema, meus irmãos e amigos, é que muitas vezes nós não temos esse desejo. Nós não temos nem o desejo de seguir o mestre. Nós não temos nem o desejo de aprender com ele. Nós não temos nem o desejo de seguir o que ele nos diz. Nós não temos esse desejo. No nosso coração, vou usar a expressão aí, não caiu a ficha de que só tem um jeito de seguir Jesus, é como discípulo. No nosso coração, ainda, talvez, exista um outro Senhor. Professamos que é Jesus o Senhor, mas no nosso coração ainda nós somos senhores de nós mesmos. Então nós não queremos. O problema com a obediência é que eu não quero obedecer. O problema de um filho que diz assim, pai, eu não vou te obedecer porque eu não concordo, eu não vou te obedecer porque eu não entendo o que o senhor está dizendo, não é simplesmente o que o pai está dizendo, mas é o desejo no coração. É o desejo. Ele não deseja honrar seu pai. Ele não deseja ouvir porque ele tem um outro desejo. Ele tem um outro caminho, ele tem um caminho diferente daquilo que o pai está dizendo. Esse é o nosso problema diante de Deus. Agora, observe comigo o que Jesus diz em João 8, 31, 32. Ele diz aos judeus, ele diz a cada um de nós nessa manhã, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitas vezes nós dizemos isso para as pessoas, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Mas eu e você precisamos entender que antes de Jesus diz a verdade vai te libertar, ele diz que a gente deve permanecer na palavra dele. Então Jesus vai libertar a mim e a você à medida que eu e você caminhamos com ele como discípulos, permanecendo na sua palavra. E talvez você pergunte assim, pastor, o que é permanecer na palavra? Eu vou me sentar sobre a Bíblia?
Eu vou ficar com ela o tempo todo debaixo do braço? Não, permanecer na palavra significa que você pratica o que a palavra diz, ou seja, que você obedece. Ninguém pode praticar a palavra se não fizer aquilo que a Bíblia está dizendo. E ninguém, melhor dizendo, pode permanecer na palavra sem praticá-la. Permanecer significa que eu vivo essa palavra. E que no momento que eu não consigo vivê-la, eu vou pedir ao Espírito Santo para me capacitar a isso. No momento que eu não consigo vivê-la, eu vou pedir perdão a Deus pela minha incapacidade, ou pela minha incredulidade, ou pela dureza do meu coração em escolher o meu próprio caminho. Mas eu não vou desistir de ser discípulo, de permanecer na sua palavra. Permanecer na palavra significa que o que Jesus disse para mim realmente é palavra de Deus para o meu coração, e eu não posso abrir mão de viver isso. O problema, meus irmãos, com muitos de nós, não é que nós desconhecemos o que Jesus fala, é que nós não praticamos o que Jesus nos fala. O problema não é ignorância, o problema é rebeldia. O problema não tem a ver com ignorância, o problema tem a ver com desobediência. Sabemos o que devemos fazer, mas fazemos aquilo que queremos. Fazemos o que é o melhor, sabemos o que Deus tem de melhor para nós, mas ainda assim queremos andar nos caminhos tortuosos do nosso próprio coração egoísta. E aí não tem como ser discípulo. Qualquer um aqui que tem uma profissão, se você vai ensinar alguém, e você diz assim, olha, então, você deve fazer dessa forma, e o discípulo faz de outra, ele não vai servir para você. Vou usar aqui o exemplo do Nasser, ali o Nasser trabalha com pinturas, às vezes ele tem pego gente nova para ensinar. Se o Nasser for ensinar, passar massa corrida na parede, e o cara quer fazer do outro jeito que ele está ensinando, não serve para mim. Você não serve como aprendiz, você quer fazer o que você quer, não é o que eu estou ensinando. Então, a obediência tem a ver com o desejo no coração. Jesus disse para os discípulos em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor? Para Jesus é uma loucura, é uma incoerência. Peraí, você me chama Senhor, mas você não faz o que eu digo. Como que é que eu sou Senhor, se você não faz o que eu digo? Ontem eu passei aqui, os jovens fizeram um baita acampamento no carnaval, estão de parabéns o ministério, a liderança do Júnior, o pastor João também ajudando, mas o que os jovens fizeram, muito bom acampamento, passei ali para dar uns parabéns a eles, encorajá-los, mas uma coisa que eu estava dizendo é que quem serve, aprende mais. Quem serve, aprende mais. E aí quando você aprende mais, você também deve agregar logo a vida. Eu disse para os jovens ontem, não demorem a agregar o que Jesus falou ao coração de vocês, porque se você não agregar logo a sua vida, ou seja, não colocar logo em prática, isso vai passar, e a voz de Deus no seu coração vai cair num vácuo, e não vai acontecer nada, não tem mudança alguma. Ou seja, irmão, irmã, amigo, você, irmã, se eu e você ouvimos de Jesus, nós devemos imediatamente agregar a nossa vida. Senhor, eu quero agregar isso, é a Tua palavra para o meu coração, o meu casamento, com os meus filhos, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha fé, eu quero agregar isso, Senhor, imediatamente, porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou aplicar isso que o Senhor está me dizendo, eu não vou praticar, eu não vou permanecer na Sua palavra. Agora olha a promessa de Jesus, Ele diz, quem permanece na minha palavra, verdadeiramente conhece a verdade, e a verdade liberta. Liberta sim, irmãos, liberta, e você precisa crer nisso todo o teu coração, permanecer na palavra de Deus, ser discípulo de Jesus, fazer o que Ele manda, ainda que seja incoerente na nossa percepção, na nossa experiência, fazer isso nos liberta em primeiro lugar de nós mesmos, mas nos liberta também dos valores de uma sociedade perversa, nos liberta dos modelos errados que recebemos na nossa formação, nos liberta das incoerências dessa vida, nos liberta para vivermos uma vida mundana e carnal, com base nesse mundo, para vivermos uma vida no reino de Deus. Ela nos liberta dos traumas do passado, das feridas emocionais, sim, nos liberta do poder do pecado e do mal, nos liberta das influências de Satanás na nossa vida, sim, nos liberta. Se eu e você permanecemos na palavra, a Bíblia diz aqui, que Ele realmente liberta do vício, sim, liberta. Eu acho interessante, irmãos, que nós muitas vezes mencionamos aquela promessa de Mateus 28:20, Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus disse isso para gente que é discípulo. Não é gente que só frequenta a igreja, não é gente que é cristão professo, não é só quem é membro da igreja. Ele disse isso para quem é discípulo, que estaria fazendo discípulo.
Ele disse isso para quem vai por todo mundo pregando o evangelho, ensinando a guardar aquilo que ele tem dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus diz: eu estou com vocês. Se vocês forem meus discípulos e estiverem fazendo novos discípulos, se você ouve o que eu digo, aplica o que eu te ensino, vive o que eu tenho, se eu sou referencial para a tua vida, se eu sou um modelo para você, e você está fazendo novos discípulos, eu estou com você o tempo todo, até o último dia. Agora, a gente tomar a promessa, tem um autor que diz assim, que a gente tomar essa promessa sem ser discípulo, é como se a gente fosse descontar um cheque, que é do outro. É a gente pegar uma promessa de Deus como se a gente fosse descontar um cheque da conta de outra pessoa. Não é nosso, não é promessa para mim. Eu não tenho aquele dinheiro na minha conta, porque não é meu, porque eu não sou discípulo. Eu não estou vivendo aquilo que é requisito fundamental para desfrutar dessa promessa. Eu estava pensando, irmãos, tem um autor chamado William Law, que ele afirma assim, que o problema com a gente é que a gente não deseja de fato agradar a Deus. A gente não vê que agradar a Deus é a melhor coisa do mundo, porque a gente é verdadeiramente liberto. Ele diz assim: por que muitos cristãos ainda têm problema com palavrão, xingamentos, com vícios, com falta de perdão? Por que muitos não estudam a palavra ou não oram? Ele diz assim, porque realmente eles não querem fazer isso. Ele não quer consagrar a vida, os seus lábios, e se livrar do palavrão. Ele não está importando com isso. Ele não quer consagrar a sua vida e se livrar do vício que ele tinha mesmo antes de conhecer o Evangelho. Ele não quer. Ele não quer agradar a Deus com essa área da sua vida. E porque nós não queremos, nós somos desobedientes. E porque nós não queremos, nós não somos discípulos de Jesus. Jesus quer nos conduzir como igreja e como filhos individuais aqui no discipulado, em seguir Jesus como discípulo. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre. Eu posso tropeçar no caminho, mas eu não vou deixar de segui-lo. Os discípulos dos rabinos chegavam no final do dia, eles estavam até empoeirados, porque eles seguiam os rabinos nas estradas poeirentas da Judéia. Então eles chegavam no final do dia, estavam todos empoeirados, tanto seguiam o mestre. Nós podemos tropeçar no caminho, irmão, nós podemos errar sim, porque nós somos aprendizes, mas nosso desejo é agradar o mestre, é honrá-lo, é servi-lo, é adorá-lo, é segui-lo, porque cremos que ele tem o melhor para nós, porque eu quero ser como ele. Jesus é meu referencial, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador, quero ser como ele. Eu não quero ser como o youtuber, eu não quero ser como esse, eu quero ser como Jesus. Eu posso aprender com outras pessoas, sim, mas desde que isso esteja em plena harmonia com aquilo que Jesus é, porque eu quero ser como Jesus. Ele é meu ídolo maior, Ele na verdade é o meu Deus, eu quero ser como Jesus. Segunda coisa que eu vejo na Bíblia é que nós temos uma outra qualidade essencial do discípulo, que é a alegria. Alegria, porque muita gente pensa que seguir Jesus não tem alegria, é tristeza, é um peso, é um fardo. Eu ouvi isso quando eu recebi Jesus com 18 anos na vida, eu vejo até hoje, né, as pessoas se convertem e falam, nossa, mas tão jovem, perdeu a vida, coitado, né? Tanta coisa para aproveitar sim, que vai me escravizar, que vai me marcar negativamente, que tem coisas que, consequências que eu vou me acompanhar o resto da vida, sim, tanta coisa, sim. Quando Jesus me oferece o melhor, a oportunidade de discipulado. Como muitos de vocês que estão aqui com 18 anos, quando eu recebi a oferta do discipulado de Jesus, eu não entrei pensando no que eu ia perder, eu entrei pensando no que eu ia ganhar. E não entrei pensando no que eu ia deixar para trás, eu entrei pensando no que Deus tinha para mim pela frente. A minha frente. Porque esse é o discípulo. O discípulo, quando recebe o convite, ele tem alegria. Eu não consigo ver Jesus trabalhando, melhor dizendo, Pedro, João, Tiago trabalhando, pescando na beira do mar da Galileia, e Jesus chega para esses caras e diz assim, galera, vem e me segue. E o pessoal, triste, pesado, mas eu vou deixar que essa pescaria para trás? Eu vou deixar essa vida que eu construí para trás? Não, gente. Pedro, Tiago e João deixaram tudo e seguiram Jesus, porque havia o quê? Alegria pelo convite. Eles sabiam que aquele convite iria transformar as suas vidas para sempre. Eles sabiam que através daquele convite, eles iriam crescer como nunca. Que através daquele convite, eles seriam pessoas que eles jamais seriam, sem serem discipuladas por Jesus. Eles abraçaram aquilo com toda a alegria no coração.
E é isso que Jesus diz em duas parábolas muito pequenas. Em Mateus capítulo 13, ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Veja a expressão cheio de alegria. Ou seja, ele achou um tesouro, o maior tesouro da vida dele. Ele falou: eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu quero ficar com esse tesouro aqui, com grande alegria. Aí Jesus conta outra parábola, verso 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Ele diz: agora eu encontrei o que eu estava procurando, eu abro mão de tudo na minha vida para ficar com isso, com alegria. As pessoas nessas parábolas de Jesus, elas não se preocuparam com o preço que tinham que pagar, elas se preocuparam com aquilo que elas iriam ter, com aquilo que elas iriam receber no reino de Deus. As pessoas aqui, irmãos, não ficam fazendo conta. Eu já disse isso algumas semanas atrás. Deixa eu ver se vale a pena, se Jesus vai me dar mais do que eu tenho. Coração de discípulo, tocado por Deus, movido pelo Espírito de Deus, coração de discípulo tem uma alegria, ele não pensa no custo necessariamente, ele pensa naquilo que ele vai receber. Ele foca na grande alegria de ser um discípulo de Jesus. Ninguém entra triste, relutante para o discipulado, porque o discipulado é voluntário. Se você está aqui e diz assim: não, eu não quero seguir Jesus, Jesus não vai diminuir nada o amor dele por você, mas também ele não vai correr atrás de você, ele não vai diminuir o padrão dele pela sua vida. Foi o que ele fez com o jovem rico. Ele não correu atrás do jovem rico quando diz assim: vende tudo e me segue. Não, Jesus diz assim: é assim, você quer ser meu discípulo? É assim. Eu não quero você relutante, eu não quero você esperneando, eu não quero eu falando com você e você querendo fugir daquilo que eu estou dizendo, não. Eu quero ter um relacionamento de amor com você, é voluntário. Se você quer me seguir, vem. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Mas não, se você não tem essa alegria, não tem jeito. Se você não está aqui voluntariamente porque você quer estar comigo, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso ensinar alguém que não quer ser ensinado. Jesus não tem como ajudar alguém que não quer ajuda. Você já tentou ajudar alguém que não quer ajuda? É impossível. Não é impossível. Não tem jeito. Eu gosto de uma frase de Dallas Willard, que ele diz assim: a única coisa que preocupava esses homens dessas parábolas, a única coisa que preocupava esses homens, era se eles conseguiriam ou não fechar o negócio. Não era o preço. O que eles queriam era fechar o negócio, porque eles encontraram o grande tesouro das suas vidas. Eles encontraram a melhor coisa da vida. E esse é o reino de Deus. Quando a gente encontra Jesus, a gente não está preocupado com mais nada, com o preço do discipulado. A gente não fica fazendo conta, a gente está preocupado em fechar o negócio. A gente está preocupado em mergulhar no oceano do seu amor e graça. A gente está preocupado em correr para os seus braços. É isso, eu não posso perder. Não posso perder Jesus. Mas não com preço. Nunca com preço. Eu gosto de outra frase de Oswald Chambers, que ele afirmou assim: nunca custa nada seguir a Jesus como seu discípulo. Porque falar sobre custos, quando você está apaixonado por alguém, é um insulto. Quando você está apaixonado por Jesus, não tem custo, não tem preço. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, a mulher que ele amava. E quando ele foi enganado, ele trabalhou mais 7 anos. Mas nesses primeiros 7 anos, a Bíblia diz assim, que o tempo passou tão rápido, porque ele amava demais Raquel. Quando a gente ama demais Jesus, irmãos, ser discípulo de Jesus não é um peso, não é um fardo, é uma alegria, é um prazer. Falar de custo com quem ama é algo absurdo. Falar de custo com quem ama, puxa vida, não tem nada a ver. A gente faz por amor, não é por preço. Não é por preço. Aquela frase da Madre Teresa de Calcutá, que um repórter vendo ela tratar de leprosos, disse assim para ela: olha, Madre, eu não trataria desses leprosos nem por $1 milhão. E ela diz assim: eu também não, porque eu faço por amor. Eu não faria isso aqui por $1 milhão também, porque eu faço por amor, e amor não tem preço, não tem preço. O discípulo de Jesus é esse camarada, que ele obedece porque ele confia no mestre, que ele tem alegria, porque ele sabe o que esse mestre tem para oferecer a ele, e que ele encontrou aquilo que lhe é mais importante e precioso na vida. Ele não está importando com o preço, ele está importando em fechar um negócio. Jesus, eu sou teu e você é meu agora. É assim que eu quero caminhar o resto da minha vida. É assim que eu quero caminhar, Jesus.
Eu já andei anos longe de ti, agora que eu te encontrei, eu não vou te abandonar jamais. É assim, a alegria. Por isso, Davi, quando pecou, ele faz a oração no Salmo 51, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. Irmãos, eu fico pensando quantos de nós estamos aqui que temos a alegria da salvação inundando a nossa alma. Talvez uma oração que alguns de nós temos que fazer aqui nessa manhã é, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. Eu perdi essa alegria. E aí a vida ficou religiosa, ficou pesada, ficou chata, ficou um fardo seguir Jesus. Então, poxa, é um problema. Claro, você perdeu a alegria do discípulo. Você perdeu a alegria da salvação no teu coração, na tua alma, e você talvez tenha que orar nessa manhã, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar essa alegria. E aí tem uma última característica, que eu quero só mencionar para você que está implícita. Discípulo é aquele que tem rendição. Ele se rende. E a rendição é fácil quando a gente tem alegria no reino. Com rendição eu quero dizer assim que o discípulo ele tem um coração moldável, trabalhável, né? É como se fosse uma argila pronta para o oleiro trabalhar. Não é dura, não é cheia de pedra, não, é moldável. Está ali para ser trabalhada mesmo. O discípulo está tão rendido a Cristo que o coração dele está voluntário, que ele está pronto, que ele realmente deixa Jesus trabalhar. Irmãos, hoje nós estamos numa geração de igrejas em que as pessoas são consumidores da fé de igrejas, e não discípulos de Jesus, e pelo amor de Deus, eu não quero ser uma igreja em que nós somos consumidores da fé, eu espero que você não queira ser um consumidor de igreja, deixa eu ver o que é melhor para mim, onde que está, mas não há rendição no coração, você não vive e segue Jesus por amor, não, é só onde, é você que está no centro. É isso que as pessoas estão buscando nas igrejas, buscando no evangelho, buscando na fé. Deixa eu ver, é um negócio melhor, eu dou o dízimo, depois eu ganho quantas vezes mais mesmo? Então eu vou dar o dízimo. Não seja um consumidor de fé. A gente não dá dízimo por barganha, a gente faz por amor. A gente não está na igreja porque é um negócio, a gente não está na igreja só porque a gente vai ter benefício, a gente está por amor, porque a gente ama Jesus, Ele é o cabeça da igreja, então eu não tenho outro jeito. Se eu amo Jesus, eu só posso amar a sua noiva, eu só posso amar aquela que é o corpo de Cristo, que é a igreja, eu vou amar a igreja. Mas eu não estou porque eu sou um consumidor, que eu estou aqui querendo tirar lucro de alguma forma, seja ele qual for. Não, eu estou porque eu me rendi ao seu amor. Eu sou uma pessoa que rendeu, e essa frase a rendição é a característica que define o discípulo de Jesus. Não tem jeito de eu ser discípulo sem estar rendido, sem me submeter, sem ser esse barro moldável, trabalhável, não tem jeito, porque eu só posso ter essa rendição no coração, diante daquele que tanto me ama e tanto me amou, eu só posso ter essa rendição no coração, dizer, Jesus, me perdoa mais uma vez, mas está aqui de novo o meu coração. Eu sei que ele tem sido endurecido por muitas circunstâncias, eu sei que ele é duro por causa do meu próprio orgulho, mas está aqui de novo o meu coração, eu me rendo a Ti novamente. Se você tem saído do rumo do Evangelho, do caminho, dos braços de Jesus, diga a Jesus, eu me rendo novamente, eu me rendo. Agora, tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, sabe onde desemboca? Onde que o discipulado vai nos levar? Aquilo que a Bíblia chama de maturidade cristã. Maturidade cristã, o alvo do discípulo é ser maduro, o alvo do discípulo é crescer, esse é o alvo. A gente obedece, a gente vive a alegria do reino, a gente está submisso à sua vontade, por amor, porque o nosso alvo é a gente ser como Jesus é, não é só fazer o que ele fazia, mas ser como ele é, e isso é ser maduro biblicamente, é maduro espiritualmente. Me dá a liberdade de mencionar alguns poucos textos para você aqui sobre maturidade que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, Paulo falando na igreja de Éfeso, ele diz que ele deu dons de liderança na igreja, até que todos, observe, todos na igreja alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao que, irmãos? A maturidade. Hoje tem muitos cristãos, é muito comum de cristãos estarem há 30, 40, 50 anos na igreja e serem crentes imaturos. Crentes que se machucam facilmente, cheio de gosto, cheio de vontade, cheio de mimimi, que não se importam com a glória de Deus, não importam em abençoar pessoas. Irmãos, o alvo do discípulo é ser maduro. Paulo diz aqui, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. A gente fica amarrado com mágoa aqui, com coisinhas ali. Irmãos, coisas tão pequenas que não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais importante se a pessoa me cumprimentou ou não. O reino de Deus é muito mais importante se a música me agradou ou não. O reino de Deus é muito mais importante se a minha vontade está sendo feita. Porque a vontade de Deus que é feita no céu, que tem que ser feita na terra. Tem que ser feita no meu coração, na minha casa, aqui em nosso meio. Tem nada a ver comigo. Isso é ser maduro. Gente madura prioriza o reino. Gente madura não é menino na fé. Não fica se enrolando vendo cabelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Não. Ele está com o alvo de ver a glória de Deus, servir a Deus com alegria, abençoar pessoas. Pronto. Isso aí. O propósito do cristão deve ser maturidade sempre. É aquilo que Paulo chama de plenitude de Cristo. E se a gente é imatura é porque a gente tem falhado como discípulo. Olha outro texto, Hebreus. Presta muita atenção nessas palavras. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Ele está falando aqui do sacerdócio de Melquisedeque nesse capítulo, uma coisa profunda no livro de Hebreus. Ele diz assim: eu tenho muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha o verso 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é maduro discerne o bem e o mal. Peraí, aqui tem erro, aqui tem engano, aqui tem maldade. E você segue pela verdade, pelo aquilo que é reto e justo. Quem é maduro sabe discernir isso, nas várias situações da vida. E ele diz aqui, muitos de vocês eram para ser mestres já, mas não são. Tem que dar leite em vez de alimento sólido. Você sabe, o bebê se amamenta de leite, depois tem papinha, você tem que bater no liquidificador a batata, né? Por quê? Ele não pode comer um bifão, uma picanha. Vai ter um processo. O autor de Hebreus está dizendo, peraí gente, eu estou dando leite, porque vocês não podem comer o que eu tenho para dar. Porque vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda são imaturos. Há uma situação grave ocorrendo na igreja, no mundo hoje, a igreja brasileira, e se tiver aqui entre nosso meio, eu acho que tem. É muito ruim. Que vários crentes que são mestres em potencial ainda são cristãos imaturos. Que muitos de nós aqui que poderíamos servir como mestres ainda somos imaturos. Paulo diz à igreja de Corinto: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo diz assim, para criança eu dei leite, e é normal, vocês eram novos convertidos. Então, para criança, não tem problema com a infantilidade, a criança tem que ser criança. Mas essa frase aqui no final do verso 2, ele diz assim, só que o problema é que vocês ainda não estão em condições. Então, Paulo diz assim, quando eu estava aí com vocês, eu dei leite, porque era o normal. Vocês eram novos convertidos, mas agora vocês ainda não estão em condições. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vocês não progrediram nada. Vocês não cresceram, vocês não amadureceram. Não amadureceram. Eu queria perguntar para você aqui, quantos de vocês que têm filhos, que querem ver seus filhos sendo crianças o resto da vida? Nossos filhos, eles têm que se desenvolver fisicamente, emocionalmente, intelectualmente. Nenhum pai vai ficar contente de ver seu filho de 23 anos, de 25 anos, agindo como uma criança de 6. Você não iria ficar contente que isso acontecesse com você. Há crianças, há pessoas que têm problemas mentais, e que elas têm isso. Elas são adultas com uma mente de criança. Nenhum pai fica contente com isso. Porque o nosso desejo é que nossos filhos cresçam e sejam maduros, para seguirem a vida. O desejo do nosso Pai Celestial é a mesma coisa. Ele olha para mim e para você e fala assim, puxa, eu quero tanto que você cresça. Estou te dando oportunidades, cresça, cresça. Vamos ser maduros. Eu tenho muito mais para você pela frente. Pensa aqui você, esposa. Se você chegasse em casa, depois de um dia que você estava fora, e teu marido está com a cueca por cima da calça, com uma capa enrolada no pescoço, e dizendo que ele tem visão de raio-x. O que você ia achar do teu marido? Ficou louco esse cara, perdeu a cabeça. Agora que a vaca foi para o brejo mesmo, se o negócio estava ruim, agora ficou pior. Claro. Agora, se o seu filho de 4 anos fizesse isso, ai que gracinha,
Que lindinho. Ah, filho, você tem visão do raio-x? Ah, que legal. Claro, criança é para ser criança. Adulto é para ser adulto. Nós somos discípulos para nos tornarmos maduros. Irmão, irmã, nessa manhã Deus está nos dando a oportunidade de pensar em um tema tão importante. Guarda no seu coração. Jesus não quer ninguém aqui como cristão professo, nem membro da igreja. Jesus quer discípulos. E discípulos andam com Ele em obediência, com alegria e com o coração rendido. Porque isso leva a gente à maturidade. E Paulo diz em 2 Timóteo 3, 17, 18, que essa maturidade nos leva a ser, 16, 17, me perdoe, essa maturidade nos leva a ser perfeitamente preparados para toda boa obra. Mais um sinal de maturidade é que a gente serve pessoas, a gente abençoa pessoas. Crente maduro não vive só para si mesmo. Crente maduro vive para os outros, para abençoar gente, para servir pessoas. E deixa aquilo que recebe de Deus fluir através da sua vida para chegar no coração de outros. Isso é sinal de maturidade.